Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha do Enem, galera, a gente vai trabalhar um pouco de conhecimentos gerais, assim, vamos testar um pouquinho da sua bagagem de conhecimento químico, né? Como você aplica os conhecimentos de química que você tem em situações de cotidiano, em análise de um experimento. Então, uma questão muito legal, porque isso aqui costuma ser um experimento que, quando é possível, é feito em sala de aula, é um experimento até bem comum, pelo menos experimentos que analisam essa característica dos compostos químicos. E o que você precisa fazer para poder entender muito bem? Você precisa deixar o seu like aqui embaixo. É o seu like que vai fazer, ó, você decolar no aprendizado. Mentira, galera, é óbvio que não, mas é o seu like que motiva o meu trabalho e é o seu like, né, o seu comentário que faz o YouTube entender que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo ajuda pessoas, então ele divulga esse conteúdo mais facilmente para o maior número de pessoas e é exatamente isso que a gente quer. Queremos que as pessoas que estejam estudando vejam esse vídeo e aprendam como resolver questões do Enem, beleza? Porque você sabe, como o nome diz, aqui falamos de química, é química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que a gente tem nessa questão aqui, ó. Eu vou dar um zoom, porque na minha idade já não dá para poder ficar ali nessas coisas pequenininhas mais não. Ele fala assim, um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é, então ele tem o papel de filtro, o copo de vidro, o etanol, e à medida que o tempo vai passando, esse etanol vai subindo pelo papel de filtro. A galera acha que é que está absorvendo, mas a gente, do ponto de vista científico, consegue explicar de outra maneira, né? Mais completa. Letra A, evaporação do líquido. Galera, se o líquido tivesse evaporando, a gente teria ele indo embora, né? Ele não estaria subindo e umedecendo o papel à medida que o tempo passa. Ele simplesmente iria evaporar e ir embora. Não iria ficar retido no papel. Então, a primeira aqui não rola. Diferença de densidade. Não faz muito sentido, né? A diferença de densidade, então ele vai subir pelo papel. Se tivesse largado, mergulhado o papel ali, o papel ficaria em cima ou embaixo por conta da densidade. Mas agora, você manter o papel de filtro em pé e ele subir pelo papel de filtro, isso não tem uma análise de densidade. Até porque, se quisesse pensar por esse caminho, ele não te falou densidade de ninguém. Então, como eu falo em algumas questões do Enem, não é? É você quem vai estar afirmando que o papel é menos denso que o etanol. Ele não falou nada. Então, apesar de não fazer muito sentido já na interpretação, falta dados para você inferir uma possível análise nesse sentido. Então, a letra B não rola. Reação química com papel. Uma reação química com papel, primeiro que você sabe que se você deixar um papel ali no álcool, não tem reação química acontecendo. Você não vê mudança de cor, liberação de calor, precipitado, você não vê nenhuma evidência. E ele não te falou em nenhuma evidência dessa. Ele não falou nada que pudesse inferir que está tendo uma reação química. Esse é um ponto importante. Outro ponto, por ser um experimento, né, com materiais que é feito em casa, ele assume que você tem uma noção do que está acontecendo, né? Então, a gente não tem uma reação química ali. Primeiro, a gente sabe disso previamente, você coloca um papel de filtro ou um papel no álcool, não tem reação acontecendo, então você já sabe. Segundo, que ele não te deu dados para pensar por esse caminho. E terceiro, que simplesmente o álcool sobe pelo papel. Isso não é característica, né? Isso que define uma reação química, a gente sabe. Reação química, ela vem com mudança de cor, ela tem, na verdade, obtenção de novos produtos, mas visualmente com mudança de cor, emissão de calor, absorção de calor, emissão de luz, vem com alguns fatores que indicam uma reação química. Aqui a gente não tem nada disso. E a letra D vem lindamente com a palavra capilaridade nos poros do papel. Capilaridade, galera, é exatamente a capacidade que a gente tem, né, de um material
ele ocupar poros, né? Ele subir por poros ou por tubos muito finos que a própria tensão superficial causa. Então, capilaridade já é a palavra assim, que define tudo que está acontecendo nessa questão. Então, capilaridade nos poros do papel. Resistência ao escoamento do líquido. Isso não, se você colocou o papel ali, não tem a ver com a resistência dele escoar. Ele não teria por que ter subido. Se ele tivesse molhado já e se deixasse, bom, ele não está escoando, aí você poderia pensar em resistência de escoamento. Mas não é isso, ele colocou o papel e o líquido subiu. Isso é o fenômeno de capilaridade. É o que faz você colocar um canudinho e o líquido ir subindo por aquele canudo, né? A nossa tensão superficial ali, no caso do líquido, que vai justificar esse fenômeno chamado capilaridade. Então, uma questão que aplica os conhecimentos prévios, né, uma bagagem que você tenha de química para poder resolver a questãozinha. Mas resolvida de forma bem curta e direta. Beleza? Vou deixar aqui em cima para você o convite para você conhecer o meu Instagram, porque lá eu divulgo outros conteúdos em paralelo com o YouTube. Eu divulgo mapa mental, dica de estudo, divulgo meme, afinal é sempre importante a gente rir um pouquinho, né? Divulgo também experimentos, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, como esse aqui, mas é um pouco mais nervoso, umas explosões, um fogo. Então tem lá, eu divulgo vídeos, faço comentários explicando o que é sempre muito legal para você ter bagagem, para você ter conhecimento de química, primeiro para despertar o interesse e também para te preparar para questões que têm exatamente essa pegada. Beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e valeu!